O julgamento dos ex-policiais Rony Lessa e Elcio de Queiroz, réus confessos no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, segue em andamento no 4º Tribunal do Júri, no Rio de Janeiro. Rony Lessa foi o autor dos disparos e Elcio de Queiroz era o motorista do veículo usado para fazer emboscada contra o carro que transportava Marielle Franco no dia 14 de março de 2018. Eles estão sendo julgados por duplo homicídio triplamente qualificado e 9 testemunhas serão ouvidas, entre elas Fernanda Chaves, então assessora de Marielle, que também estava dentro do veículo, mas que, por sorte, não foi atingida pelos disparos. A gente assiste agora a entrevista que a jornalista Luciana Piotto fez com o escritor e jornalista investigativo Sérgio Ramalho sobre o caso. Tem visto nos depoimentos já, e uma das falas que chama atenção é que o delegado da Polícia Federal, Guilherme de Paula Machado, falou que uma das motivações, na origem desse crime contra a Marielle e o Anderson, seria por questões políticas, e que a Marielle ela era uma pedra no sapato dos interesses milicianos, ali pela questão fundiária, principalmente. Queria que você comentasse um pouco essa relação aí das milícias, com essa questão fundiária e também a atuação da Marielle contra isso. Oi, Luciana, é um prazer estar aqui com vocês, eu que agradeço. Sem dúvida, é um ponto, né? Essa questão fundiária, porque a própria Marielle, quando estava no primeiro ano de mandato dela, ela tentou passar na Câmara do Rio de Janeiro um projeto de lei para fazer mudanças no uso de solo dentro de comunidades do Rio, dentro das áreas que são áreas em que o Estado falta muito, né? Então, ela já tinha um projeto para isso no Rio de Janeiro, e no primeiro ano do mandato dela, ela não conseguiu sequer colocar isso em votação. Ela volta com essa história no segundo ano, né, do mandato dela, e ela é assassinada logo em seguida. Sem dúvida, é um ponto nevrágico, digamos assim, porque há algum tempo esses grupos paramilitares aqui do Rio de Janeiro passaram a lucrar muito com a questão da exploração de solo. E aí não é mais só aquela grilagem que a gente tinha antigamente, dos caras ocupavam um terreno e faziam lotezinhos e faziam aquela favelinha. Eles se sofisticaram muito. Isso começa principalmente em Rio das Pedras, e eu mostro isso no meu livro Decaído, pela editora Matrix. E eles passaram a fazer prédios. Então, além de entrar num território, dominar uma área e dividir, eles não fazem mais aquele loteamento simples de barraquinhos. Eles passaram a construir prédios. E você vê isso em Rio das Pedras, na Musema, onde caíram 2 prédios, que acabou de matar 20 pessoas, 25 pessoas, se eu não me recordo bem. Enfim, então, não tenho a menor dúvida de que essa é um ponto muito sensível do que levou à decisão de matar Marielle. Eles fizeram, a própria investigação também mostra que os dois, né, principalmente o Rony Lessa, que era o responsável ali meio que pelo planejamento e pela própria execução do crime, né, porque as investigações mostram que ele fez pesquisa de arma, ele fez pesquisa de uma série de fatores que foram utilizados na execução do crime. Antes do próprio nome de Marielle, eles pesquisaram outros nomes de políticos do PSOL, exatamente porque o PSOL vinha fazendo esse questionamento desse uso de solo, principalmente em áreas pobres do Rio de Janeiro, favelas do Rio de Janeiro. Então, não tenho a menor dúvida que, sim, tem uma relação com essa questão fundiária. E o próprio Rony, quando ele faz a delação premiada dele, ele vai e diz aquela questão de uma área que eles iriam transformar numa nova milícia. Por que houve essa escolha da Marielle como alvo? Por ela ser mais vulnerável, por ela ser mulher? Por que a investigação aponta que eles chegaram a Marielle? Olha, eu acho que é muito pragmático mesmo, né? E é muito triste ver isso. Eu acho que a escolha da Marielle, uma mulher negra, de origem de favela, lésbica, eles acharam que matando ela não teria a repercussão que teve. Eu acho que a grande surpresa para esses caras foi exatamente isso. O próprio Lessa disse que pesquisou nomes como Freixo, depois o Tarcísio, e o Freixo, principalmente, ele chega a falar que seria complicado, porque o Freixo andava com muita segurança. Então, assim, existia a preocupação em que eles não sofressem os reflexos dessa opção de executar alguém, né? Eles queriam impor o medo para esse grupo político, mas eles calcularam que com uma mulher negra de origem pobre, eles não teriam a repercussão que teve, e foi ótimo ver, né? Quer dizer,
ótimo. É muito triste o que aconteceu, mas assim, foi ótimo ver que eles deram com burro nas águas, né? Como diz muito esse ditado popular, né? Eles acabaram provando do próprio veneno. A repercussão da execução da Marielle foi gigantesca, alcançou o planeta inteiro. A gente viu reportagens. Até hoje as pessoas se sensibilizam. Tem nome da rua da Marielle com o nome de Marielle em Paris. Então, assim, a repercussão foi muito maior. Então, eles acabaram pagando por uma escolha que eu acho que está muito relacionada à misoginia mesmo. Esses caras, eles veem mulher como um mero objeto, sendo uma mulher negra e pobre, então mais ainda. Então, em certa medida, já um castigo começa ali, quando a própria opção deles por escolher uma mulher negra, pobre, de origem de favela, achando que isso não daria tanta repercussão, então já começa ali. Do livro que eu conto a história do Adriano da Nóbrega, que era o chefe do escritório do crime, no Decaído, eu falo, inclusive, que esses matadores eles já tinham matado 3 outros políticos do Rio de Janeiro, de menor expressão. Eram homens brancos e, por coincidência, todos eles tinham perdido seus mandatos muito recentemente. Caso diferente do de Marielle. A Marielle estava no início do mandato dela, estava no início do 2º ano do mandato dela. Ela tinha sido a vereadora com uma votação bastante expressiva pela primeira eleição dela. Ela ficou em 4º lugar, se não me engano, ou 4º ou 5º, com mais de 40 mil votos. Então foi bem expressivo. E acabou tendo o resultado que teve, né? Agora eles estão sendo julgados e eu espero que isso vá além dos nomes que a gente já tem ouvido falar. Também qual a importância, né, para a justiça, para a questão dos crimes políticos e também para o enfraquecimento da milícia do Rio de Janeiro, sobretudo, da gente ter um julgamento como esse. Você acha que essas figuras terem sido reveladas, estarem sendo julgadas hoje, de alguma forma abalou as estruturas da milícia no Rio de Janeiro? Olha, infelizmente abalar não abalou, tá? A milícia no Rio de Janeiro se tornou um grande negócio e há algum tempo já. A própria CPI das milícias, lá em 2008, 2009, apontou isso, esse movimento, principalmente com a presença de representantes desses grupos dentro do legislativo do Estado, né? Tinha gente dentro da Assembleia Legislativa, tinha gente dentro da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. E eles, assim, num primeiro momento, eles submergiram, decidiram trabalhar ali no subterrâneo, mas eles não perderam força, não, tá? Infelizmente. Eu espero que isso comece a acontecer. A importância do julgamento, depois de tanto tempo, né, foram 6 anos para a gente chegar onde nós chegamos agora, foi um período muito duro para qualquer pessoa do Rio de Janeiro, do país, que tem um pouco dessa preocupação progressista, né? A Marielle era uma pessoa assim, com uma visão muito social, muito progressista, e voltada para um nicho específico, né, da sociedade, embora ela também não fosse do tipo vereador de um mandato daquele vereador que só lida com um grupo específico, não. Ela era muito abrangente. Eu tive contato com ela algumas vezes na Câmara de Vereadores e ela era uma pessoa que ela transitava com muita facilidade em vários nichos, né, da nossa sociedade. O que fica, de fato, é a importância de que, ir a julgamento depois de tanto tempo, os nomes que ficaram por muito tempo escondidos, né, por uma série de fatores e questões políticas até, né, a gente percebeu que havia uma pressão para não se chegar ali em cima, porque tinha um conselheiro do Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas do Estado, né, os 2 irmãos Brazão, um deputado federal, um conselheiro, então são pessoas dentro dessa estrutura de Estado com uma representatividade muito grande, né? Mas isso começou o fato deles irem a julgamento, serem denunciados, o caso dos 2 ainda que estão lá vão para julgamento no STF, né, por conta do foro privilegiado deles, mas assim, você já teve a condenação do responsável por sumir com o carro. Agora, muito fatalmente, os 2, o Rony e o Elcio, que são os assassinos confessos, né, participaram diretamente da execução. Eu acredito que tem mais gente nisso, vamos ver se as investigações vão além, embora digam que não vão mais investigar, eu não sei. Eu acho que tem mais gente para ser investigada, mas é importante do ponto de vista, a gente precisa dar resposta, senão fica aquele sentimento de impunidade e isso é muito ruim para qualquer sociedade. Ainda. As investigações que a gente tem até agora, elas dão indícios, né, de que de fato tenham outras figuras talvez até mais importantes envolvidas nesse crime dela, né? O que a gente pode coletar até pensando na interferência que a Polícia Federal já fez nessa investigação, já embaralhou
algumas peças, né? O que a gente ainda pode ver ou sugerir a partir das investigações postas? Olha, eu acredito que, na verdade, a Polícia Federal, em certa medida, quando ela entra no caso, e ainda é com a Raquel Dodge, que era a Procuradora-Geral da República, e ela manda a Polícia Federal instaurar uma investigação paralela, porque já se percebia que na Polícia do Rio de Janeiro, por conta das relações desses grupos paramilitares, tem muito policial envolvido, eles têm relações com várias pessoas. Você vê que o próprio chefe de polícia, que foi diretor da DH, da Delegacia de Homicídios, está envolvido, né? Acabou também denunciado, vai ser julgado. Então você vê o quanto esses caras têm de influência dentro da própria máquina do próprio Estado, né? Eles estão infiltrados, o fato é esse. Agora resta saber se essas investigações vão à frente, porque a Polícia Federal, em certa medida, ela diz que concluiu ali o inquérito, mas a gente escuta muita coisa. A Polícia Civil do Rio de Janeiro ela fez um inquérito inicial com um número de falhas gigantescos, tanto que as pessoas envolvidas acabaram indiciadas. O delegado, que era o responsável pelo caso, foi indiciado. Curiosamente, ele até escreveu um livro, né, para falar da história dele, ou seja, ele apresenta uma versão dele no livro dele. Mas eu acho que isso pode ir além. Agora, se vai ter interesse, eu não acredito sinceramente que aqui a Polícia do Rio de Janeiro, não que eu goste de generalizações, tá? Não estou fazendo generalização, mas diante do que aconteceu, um monte de gente falando que está concluída a investigação, que aí você tem o Rony Lessa admitindo que a executou, mas ao mesmo tempo, quando você pega as investigações, você vê que existia uma forma de atuar desse grupo de matadores que é muito peculiar. Eles estudavam as vítimas, eles trabalhavam quase que em célula. Tinha grupos para fazer a placa clonada do carro, gente para roubar o carro, gente para arrumar a arma. Então, assim, difícil acreditar que só tenha ficado os dois nessa história. Muito difícil acreditar que a ponta ali que participou da execução de Marielle tenha sido só os dois. Eu acho muito difícil. Até porque, se você fizer uma pesquisa rápida, você vai ver que no dia seguinte à execução da Marielle, falava-se em 2 carros no evento. Falava-se num Cobalt e falava-se num Renault Sandero. Esse Renault Sandero some no meio das investigações, simplesmente some. Então, assim, há brechas ainda que eu acho que precisam ser respondidas, mas o fato de a gente já ter pessoas denunciadas em julgamento em andamento, isso já é realmente, diante do que a gente passou, né, de 6 anos de espera, acho que é um avanço. E gostam muito de falar em punição para criança, para adolescente, né? Eles querem aumentar penas para jovens e adolescentes, principalmente negros, mas quando falar em mexer na legislação de direito penal para você punir severamente quem rouba o Estado, e esse geralmente é branco, né? Enfim, então a gente precisa mudar isso, senão a gente vai ver o Rony Lessa daqui a 8 ou 10 anos na rua, tá? Isso é um fato. Então, primeiro porque ele já entra ali como alguém que aceitou, ele admite participação, ele confessa participação no crime, cita pessoas, ou seja, ele negociou uma delação e com isso ele vai acabar beneficiado também. Então, mesmo que ele seja condenado a 80 anos de prisão, isso vai ser bacana para uma manchete de jornal, 80 anos de prisão, mas ele não vai ficar 10% disso preso, ou seja, não vai ficar 8 anos preso. O assassinato de Marielle Franco se tornou um símbolo da violência política no Brasil e a condenação dos responsáveis é aguardada pela sociedade como um marco importante na luta contra a violência política e na defesa dos direitos humanos no nosso país.